Olá, eu sou o pastor Alberto Rodrigues e estou aqui com mais uma gravação, uma mensagem da Palavra do Senhor. Hoje nós vamos tratar de um tema, já tratei diversas vezes e acredito que sempre vamos estar tratando desse tema, porque sempre tem novidades e a curiosidade, sempre as pessoas estão perguntando e cada vez mais, muitas vezes perguntas interessantes e que requerem bastante um aprofundamento na palavra do Senhor. A marca da besta, a imagem da besta e o número 666. Nós vamos dar um foco também em algumas coisas que não tratei diretamente ou mais especificamente como vou tratar hoje. Então eu convido você para que nos acompanhe até o final. O texto da palavra do Senhor, Apocalipse 13, capítulo 13, versículos do 11 ao 18 diz: E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nele habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra, à vista dos homens. Então, ele faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem o entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. A Almeida Revista e Atualizada traduz assim os versículos 16 e 17. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. A King James Atualizada traduz assim: Ela obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a aceitarem certa estampa de marca na mão direita ou na testa. Ela obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a aceitarem certa estampa de marca na mão direita ou na testa. A King James Fiel traduz: E ele fez com que todos, tanto os pequenos quanto grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebessem uma marca em sua mão direita ou em suas testas. Então a mensagem de hoje se propõe a responder, da maneira que é possível até os nossos dias, responder quem vai implantar a marca da besta. Segundo, quando será implantada a marca da besta? Terceiro, como será colocada a marca da besta das pessoas? Quarto, quais as finalidades da marca da besta? Quinta, o que será a marca da besta? E sexta, o que será a imagem da besta, que é pouco falado e isso tem sido cobrado. Fala-se muito da marca, mas esquece a imagem e também as cabeças. Hoje não vou entrar no detalhe das cabeças. Eu vou deixar isto para uma outra ocasião, mas o que a gente vê é que para se identificar tem que se identificar tudo, né? As cabeças, a imagem, para se chegar à marca. E aí se chega à besta. Quem vai implantar a marca da besta? Nós vemos então sim no livro do Apocalipse. E vi subir da terra, versículo 11, outra besta. O versículo 16 diz: E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, seja posto um sinal ou marca, dependendo da tradução, na sua mão direita ou nas suas testas. Então quem vai implantar a marca da besta, né, anticristo, será a segunda besta, a que emerge da terra. Terra aonde a religião tenha influência mundial e será fundida com poder político, militar e financeiro, como parte da nova ordem mundial. Roma, Palestina, de onde será isso? Então a primeira coisa que a gente entende é que vai ser feita pela segunda besta, que é chamado de falso profeta no Apocalipse 16, 13. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Portanto, não será nem o Bill Gates e nem o Elon Musk quem vai implantar a marca da besta ou qualquer outro
bilionário aí, vai ser o falso profeta. Embora vários estudiosos acreditem que o falso profeta ele seja um sistema religioso maligno e transfiram a pessoa do anticristo para o Papa, como a gente olha o seguinte, como ele é lançado no lago de fogo e enxofre, sabemos que ele é uma pessoa que será julgada por Deus. Então a Bíblia fala, sei que muitos não acreditam nisso, mas a Bíblia está falando que inclusive os dois vão ser lançados no lago de fogo. Então são duas personalidades, são duas pessoas. O anticristo, que é um líder político, e o falso profeta, que é um líder religioso, uma dupla, uma dobradinha aí que vai trabalhar muito bem enganando a muita gente. O falso profeta ele será um líder religioso muito conhecido no mundo e que por isso terá a confiança de milhões e até bilhões de pessoas ao redor das nações. Então o falso profeta ele vai ser um líder com certeza mundialmente famoso, conhecido, respeitado, correto? E vai trabalhar como anticristo. Segunda questão. Quando será implantada a marca da besta nas pessoas? Daniel 9:27 diz: e ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. A Bíblia Viva, ela traduz de uma forma que assim dá para facilitar o entendimento. Esse rei fará um tratado de paz com Israel, que deverá durar 7 anos. Depois de 3 anos e meio, ele quebrará a sua palavra, vai obrigar os judeus a parar com todos os sacrifícios e ofertas religiosas, e depois, como ponto alto de todas as suas maldades, esse inimigo vai desrespeitar horrivelmente o templo de Deus. Mas na hora exata em que Deus planejou, o terrível castigo acontecerá de repente contra esse perverso. Então a resposta, o anticristo ele fará cessar o tratado que fez com o povo judeu. E, quer dizer, 3 anos e meio antes, ele quebrará essa aliança com os judeus e fará cessar o sacrifício e a oferta dos cereais, né, que ele havia permitido serem oferecidos no terceiro templo, que ele mesmo ajudou a construir com essa aliança que ele faz, né, porque hoje vocês sabem que o local onde foi construído o templo de Salomão, que os judeus querem, também tem lá a mesquita de Omar, e tem aquela divisão toda, e hoje ele é monitorado e cuidado pela polícia jordaniana, que é muçulmana. Então hoje é impossível de se fazer isso. Então o anticristo vai conseguir fazer uma aliança entre árabes e judeus, entre muçulmanos e judeus, e permitir que seja construído o templo ali, correto? Por isso que isso tem muito a ver com a nacionalidade dele, né? Aqueles que acreditam, diferentemente, que o anticristo ele será muçulmano, eliminam essa aliança, dizem que é uma aliança comercial. Só que a palavra no original, a gente já teve a oportunidade de estar estudando essa mensagem, ela tem muito mais a ver do que palavra comercial. Com o fim do sacrifício, será inaugurado então a segunda metade da grande tribulação, que será um tempo de intensa perseguição e mortes violentas. A gente faz um pequeno resumo dela, a gente tem o estudo do Apocalipse, que a gente tem ilustrado, e a gente mostra com mais detalhes, e também tem um vídeo que a gente fala sobre o arrebatamento, em que eu falo sobre a grande tribulação. Se não me engano é o vídeo 1, recentemente publicado, que a gente explica e dá os resumos da grande tribulação para todos aqueles que se interessam sobre o assunto. Nesse momento então, o controle total já está bem preparado. O falso profeta instala a famosa marca da besta, predita no Apocalipse, no versículo 17 do capítulo 13, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou nome da besta, ou o número do seu nome. Muito bem. Terceira questão, então, apresentada aí. Como será colocada a marca da besta? Será em uma vacina, sem que as pessoas saibam? Versículo 16, como nós lemos: e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Sobre, a palavra epi, sobre, em cima de, acima, na base, na presença. A ideia fundamental de epi é sempre sobre. A marca da besta ela ficará visível para ser vista por todos, independentemente da tecnologia que ela será usada internamente para o controle. E a gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho mais à frente. Mão direita, Dexios, mão direita, destra, será na mão direita e não na mão esquerda. Eu vi muitos vídeos das pessoas implantando chip na mão esquerda, mas não é a marca da besta, mas a marca da besta não tem nada a ver nesse momento. A gente vai comentar isso logo mais à frente. Na testa, fronte, né? Metopon, fronte, face,
parte da face anterior do crânio, formada pelo osso frontal e situada entre as sobrancelhas e o couro cabeludo, né? É a testa, né? Então vai ser na testa e sobre a mão direita. Isso é ponto pacífico. Então a gente precisa colocar o seguinte a respeito da marca da besta. A marca da besta não será sem opção de escolha. Na Segunda Guerra, para a gente fazer um parâmetro para que vocês entendam o que eu quero dizer com isso. Na Segunda Guerra Mundial, os nazistas eles decretavam que todos os judeus encarcerados em campos de extermínio fossem marcados com 2 triângulos sobrepostos, formando uma estrela de Davi, sobre fundo amarelo, feitos de tecidos. Esses distintivos eram costurados nos uniformes usados pelos prisioneiros. Essa marca era a sua exclusão da sociedade alemã e mais tarde era a marca dos que seriam mortos no Holocausto, que matou mais de 6 milhões de judeus. Muitos talvez não imaginavam isso, quer dizer, então eles tinham uma marca que eles não sabiam, eles não tinham a menor ideia, e era a marca da condenação. A marca da besta ela não será assim. Antes, cada pessoa aceitará na confiança da pessoa do anticristo. Assim como o povo é enganado quando confia num político acreditando que ele só lhe fará o bem, então ele promete um monte de coisa, promete isso, promete aquilo, depois que entra aí vocês já viram, né? A gente já no Brasil continua assim, né? Não mudou nada até esse momento que eu estou gravando esse vídeo, continua assim, né? O sujeito promete uma coisa, depois que ele entra, aí não dá, e não pode, e assim por vai. Mas aqui a questão é só para mostrar para vocês que o anticristo ele também vai ser um político, e como todo bom político, ele vai mentir. Ele vai ter gente que vai odiá-lo e vai ter gente que vai amá-lo. Isso não tem jeito, né? O engano não será porque não sabe o que lhes acontecerá, mas porque acredita que o anticristo, a besta, seja a resposta para todos os seus anseios e dilemas. O anticristo será adorado como um deus. Então, como a gente já vem falando, eu já expliquei em outras oportunidades, vou ter oportunidade ainda de falar hoje, estou falando sobre a marca, mas anticristo, a palavra original não significa apenas contra Cristo, é aquele que ocupa o lugar de Cristo. Então tudo aquilo que a gente coloca no lugar de Cristo, na nossa vida, é um anticristo. A marca da besta, um segundo ponto ainda dentro dessa questão. A marca da besta ela será uma escolha de cada um. Apocalipse 19:20 diz assim: mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Então, os 2, então aqui está mostrando exatamente que tanto a besta como o falso profeta são 2 personalidades, são 2 pessoas. E eles foram lançados no lago de fogo. Então não foi um sistema, né? Cristo não vai lançar um sistema no lago de fogo, vai lançar pessoas. Apocalipse 20, capítulo 20, versículo 4 diz: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal de suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. A palavra seduziu, conforme traduz a revista atualizada, ou enganou, conforme traduz a Corrigida Fiel, é o verbo planao em grego, né? Seduzir para o erro e para o pecado. É usada quando um homem casado ele usa artifícios para fazer uma mulher casada ou solteira pecar sexualmente com ele. Também é uma palavra dos hereges que faz com que os cristãos se desviem da verdade, mas também significa que é um engano, como o diabo faz para as pessoas abandonarem a igreja e voltar para o mundo. Essas palavras, 3 resumidos significados. Tem mais, mas esses 3 aqui nos bastam para esse momento. E não receberam o sinal em suas testas e nem em suas mãos. Os cristãos que escolheram morrer ao invés de adorar ao anticristo e não aceitaram a marca. Então, o que acontece? Vão morrer. A maioria vai morrer. Muitos, né, vão ficar escondidos em grutas e tal, vão ver extremamente pela fé, mas a grande maioria vai morrer. Dentro ainda dessa pergunta, qual é o pano de fundo que o apóstolo João usa para ele falar isso? Qual que é o pano de fundo? Porque tudo aquilo que estava sendo ensinado e revelado tinha um pano de fundo. Nós vamos ver, assim escreve o historiador Plínio o Velho numa carta ao imperador romano Marco Trajano, 98-117. Entre mentes, observei a seguinte tramitação em relação aos que foram acusados diante de mim como cristãos. Pergunto-lhes se são cristãos. Quando confessam que sim, apresento-lhes a pergunta uma segunda e terceira vez, mediante ameaça da pena de morte. Quando perseveram na declaração, ordeno que sejam levados para a execução.
Aos que negavam que fossem ou tivessem sido cristãos, considero que posso soltá-los novamente quando invocam aos deuses e adoram a tua imagem com incenso e doações de vinho, além de amaldiçoarem a Cristo. Essas são todas as ações para as quais, como se diz, cristãos autênticos simplesmente não se deixaram forçar. Citado segundo F. Sanche. Então, aqui está uma coisa muito importante e interessante de vermos, como eles faziam. O pano de fundo era isso aí, era comum, né? Somente a adoração ao imperador valeria como a fidelidade ao Estado. Os cristãos tinham que escolher a quem iam adorar e receber os benefícios, Cristo ou o imperador. É mais ou menos o que está acontecendo no Brasil. Aqueles que defendem governos, eles se distanciam do evangelho e passam o quê? A enaltecer o homem. E eles lá não só eram enaltecedores de homens, mas tinham que adorá-lo e queimar incenso, né? Não tinha vela na época, então queimava incenso para a imagem do imperador. A marca da besta, ela vai exigir uma escolha de cada pessoa que estiver vivo na grande tribulação, como os nossos irmãos na igreja primitiva tinham que fazer. Agora vamos ver por quê. O que é o que está em jogo que vai obrigar as pessoas a fazer isso? Então a marca da besta, você não vai ser enganado no sentido de, eu tenho a marca da besta. Não, não, não. Você vai aceitá-la como você aceitou você casar. Como você aceita comprar um carro, comprar uma coisa. Você viu, analisou, gostou e assumiu. Mas quais são o que vai impulsionar as pessoas a isso? Primeiro, quais são as funções da marca da besta? Então ele lê aí, nós vamos ler Apocalipse 14, 9 e 10, depois eu vou ler o capítulo 20, versículo 4. Capítulo 14, versículos 9 e 10. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro dizendo em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Apocalipse 20, versículo 4 diz, e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, não receberam o sinal em suas testas, quer dizer, a marca, né, em suas testas, e nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então a primeira coisa, adoraram o anticristo e a sua imagem. A imagem eu falo um pouco mais adiante. E foi-lhe, o capítulo 13 ele fala, e foi-lhe concedido que desse espírito, ou fôlego, à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Também, o que isso quer dizer, adoraram? A palavra proskinel, ela quer dizer oração, adoração, culto. Adoração que adora de joelhos, do adorador que adora de joelhos, prostrado, jogando beijos. Entre os orientais, era cair de joelhos e tocar o chão com a testa, como uma profunda expressão de reverência. Tudo está relacionado aí à testa, né? Na Septuaginta, ela é utilizada, a Septuaginta, lembrando que é aquela tradução que os rabinos judeus traduziram o Antigo Testamento hebraico para o grego. Para traduzir o hebraico, sará, servir no culto, usando o itpael em hebraico, para indicar que é algo constante, assim como, por exemplo, o itpael aparece lá em Gênesis 5:24, quando fala Enoque andava com Deus. Tem um vídeo explicando sobre isso. Então, o tempo verbal em hebraico é um itpael, que indica uma ação constante. Então, é isso daí. Portanto, seu significado é participar do culto público, é proferir orações, como está em João 12:20. Não existe adoração sem oração. Quem receber a marca vai participar do culto ao anticristo. Hoje ele não quer vir ao culto a Cristo, mas ele vai no culto ao anticristo. É como já acontece no satanismo, a pessoa tem que negar o nome do Senhor Jesus Cristo e passar a ser um adorador de Satanás. Assim será com o anticristo. Então, não adianta imaginar uma vacina. Na verdade, nas pestilências que aconteceram na época com as vacinas, aquele que não tiver a marca da besta, ele não receberá a vacina, vai ter que viver realmente de fé, né? Adorar a imagem da besta, porque grande parte das religiões idólatras já exercem alguma reverência ou respeito a certas imagens de homens e mulheres, e animais e coisas. Então muitos já estão
familiarizado a adorar a imagem, né? Carregar andor, imagem para lá e para cá, como se isso agradasse a Deus, esquecendo-se do mandamento, né? O sagrado mandamento, o segundo mandamento, Deus proíbe isso, não é para fazer. Então ele não autorizou isso. Então o povo que faz isso já está fora. Agora vocês imaginam que o anticristo ele vai, como a ideia é se pôr no lugar de Cristo, ocupar o espaço. Uma das coisas que ele vai fazer é tripudiar em cima dos mandamentos. Por isso que ele vai fazer uma imagem que vai para as pessoas adorarem, né? Porque sabe que Deus não quer isso, né? Deus de fato ordenou que não fizesse imagens de escultura, né? E infelizmente isso está sendo aceito, não é só na Igreja Católica não, a Igreja Evangélica também já tem as suas imagens lá, né? Ela já tem lá seus objetos sagrados que são verdadeiras obras de feitiçaria dentro do cristianismo. O controle, ainda dentro disso daí, a terceira parte que a gente pode ver aí, é um controle total sobre as pessoas. Apocalipse 13:17 diz, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. A palavra comprar é o verbo agorazo, que significa estar no mercado, ir ao mercado, negociar no mercado, comprar ou vender. Comprar um escravo para dar liberdade, literalmente. Comprar é vender, poleo, que quer dizer vendedores, vender, negociar por troca. O controle financeiro e pessoal será total. As pessoas não poderão comprar nada, nem trabalhar, nem viajar, a não ser aceitando a marca da besta. Não poderá ir ao supermercado, nem ter conta em bancos ou nas redes sociais, nem ir à farmácia ou shopping, nem fazer compras pela internet sem a marca da besta. Não se venderá nada, não poderá trabalhar, nem ter sua empresa ou negócios sem a marca da besta. Todos os documentos estarão na marca da besta. Então, vai fechar o cerco mesmo. A pessoa só terá a proteção e a prosperidade do governo único se aceitar a marca da besta. Por isso, nem direito à vacina terá sem aceitar a marca. Então vai ser o contrário, tá? Daqueles que pensam que a marca é a vacina. Só terá direito de ser perseguido e decapitado. Decapitado. Então é importante a gente ver essa situação. Apocalipse 20, versículo 4, né, como nós já lemos, ele diz, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, nem receberam o sinal, né, em suas testas, nem em suas mãos. Os países que se recusarem a aceitar a marca, o anticristo fará guerra contra eles. Entre eles nós teremos os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos vai ser um país, como ele vai emergir as suas cabeças, as 10 cabeças lá, estão referindo-se às 10 nações que vão apoiá-lo, são europeias. Os Estados Unidos vai ser um que vai ser contra. O Brasil, como já estamos vendo hoje, está cada vez mais se alinhando à mentalidade do anticristo. Então o Brasil servirá o anticristo e o povo em massa irá aderir a ela. Porque o brasileiro, por natureza, se vende por pouco dinheiro e não fica sem privilégios e abre muito facilmente a mão do verdadeiro evangelho. Infelizmente, aqui no Brasil, os cristãos já foram seduzidos para servir ao anticristo. Estão sendo cada vez mais, essa geração está sendo preparada para isso, infelizmente. A nova moeda mundial também, né, já vai ser um ponto de apoio para a criação dentro da nova ordem mundial. Quinta pergunta, o que será a marca da besta? Apocalipse 13:16 diz, a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Então a questão começa aí. O que será a marca da besta? Marca, a palavra caragma, da besta é Therion. Então, caragma Therion, marca da besta. Significa um selo, uma marca, um sinal. Por isso que a atualizada usa a palavra marca, a fiel usa a palavra sinal. Aqui a frase, a marca da besta, que ficou popularmente conhecida no Brasil. Feita por gravação com água forte ou com ferrete. Eram feitas como sinal de devoção religiosa aos deuses ou em honra da deusa. Então essa marca ela já era feita com sinal de adoração, de adorador. Então uma marca da besta, além de ter esse cunho, esse caráter financeiro, ele também tem um caráter religioso. Por quê? Significa que você está adorando um deus, que é o anticristo, a sua pessoa. Ao longo do tempo, várias coisas já foram identificadas como sendo a marca da besta. Então, a primeira, vamos colocar aí, os sabatistas defendem que é o domingo.
O sábado ele não é citado no livro do Apocalipse. Em 7 de março de 321, o imperador Constantino proclamou o domingo como dia de descanso em substituição ao sábado. Então, para eles, a marca da besta é o domingo. E transforma em simbolismo, é só simbologia, essa questão de pôr na testa ou na mão direita. Então, descaracterizando o evangelho. Mas isso é aceita por um grupo pequeno, que pertence mais a essa mentalidade doutrinária, né, teológica, do que realmente pela grande. Aliás, isso é uma coisa bem moderna, né, e ocidental. Essa é uma interpretação moderna e ocidental. Antigamente não se tinha isso, até porque quando foi escrito o livro do Apocalipse, veja bem, o Constantino foi em 321, o Apocalipse foi escrito no ano 95, 98. Então, o domingo, o primeiro dia da semana, não era chamado de domingo, e os cristãos usavam o primeiro dia da semana em homenagem a Cristo. Então eles faziam os cultos, as coisas, por causa de Cristo ter ressuscitado. Não tinha nada de doutrina, de substituir sábado. Os cristãos usavam porque os cristãos estavam livres daquela situação. Os cristãos não eram a Israel, que estava com o mandamento de guarda do sábado. Então eles usavam o domingo, até porque na perseguição vai chegar o momento que dia nenhum era livre, né? Porque estavam morrendo a torta e a direita. Então essa visão aí não tem, vamos dizer assim, ela não tem como você aceitar a gente respeita, claro, a opinião de todos, mas não dá para aceitar isso conhecendo o livro do Apocalipse. O segundo foi o código de barras, porque ele oculta os algarismos 666 em todos os produtos que você compra, mas também isso já ficou no passado, não tem nada a ver com isso. O terceiro, depois afirmaram que eram os chips, especialmente o chip RFID, que é FID, né? R de rato, F de faca, I de igreja, D de Deus. Porque a CNH, o passaporte, o CPF, RG já tem eles. Também já foi descartado porque viu que isso aí está fora. Colocando também o quarta coisa foi afirmar que é o novo CPF, pois eles é em chip. Já foi marca da besta, né? Ele inclui RG, CPF, título de eleitor, CNH, certificado de reservista, uma série de coisas. Também já foi descartado. O quinto, o que tem trabalhado bastante aí é o microchip, um dispositivo eletrônico sem bateria que pode ser implantado debaixo da pele, e isso tem sido, né? Já tem até títulos aí, né? Será que o anticristo vai nos chipar todos e tal? Mas isso também perdeu bastante força com o advento de novas tecnologias. A sétima afirma que é a supervacina, que a Fundação Bill Gates está desenvolvendo e testando uma vacina digital que funcionaria como um tipo de adesivo que injetaria micropartículas na pele da pessoa por nanotecnologia, protegendo as pessoas de muitas doenças, mas também ficaria monitorando o seu histórico de saúde e acessando todo o seu sistema imunológico. E a partir daí foi que se começou então a dizer isso. Mas também isso daí já caiu fora, porque já viram que está bem fora daquilo que diz o Apocalipse. O oitavo, a partir de um trabalho de um renomado cientista dos Estados Unidos, Ray Kurzweil, ele afirmou que em 20 anos não precisaremos mais do celular para nos comunicarmos ou acessar a internet. Usaremos apenas o pensamento com os dados armazenados em um nanorobô, que será implantado no neocórtex, que é a parte frontal do cérebro, onde fica a nossa testa. Ele estará diretamente alinhado à nossa mente. Ele poderia também ser usado para implantar a marca da besta. E esse nanorobô tem sido, até porque se desenvolveu nos Estados Unidos inicialmente, um teste quando? Testando tetraplégicos, vendo que o cérebro não tem comunicação mais com o corpo para que as pernas obedeçam. E através do nanorobô eles conseguiram fazer isso. E então, claro que aí, segundo consta, começaram a fazer pesquisas para outras coisas, né? Então o nanorobô será introduzido no cérebro humano, e esse sim poderá ser a marca da besta e tem ganho bastante adeptos, né? E ela é muito interessante. Pois vai fazer a interface entre o cérebro humano e a internet, inclusive via satélite. A ideia é transformar o ser humano num transhumano, como aconteceu com os nefilins em Gênesis 6, e que por isso Deus destruiu o mundo antigo com o dilúvio para matar os transhumanos. Então aí seria algo a se pensar bastante sobre isso, né? O transhumanismo, estou falando aqui transhumano, você fala, mas pastor, mas o que é o transhumano? O transhumanismo ele parte do pressuposto que o ser humano não atingiu o ápice da evolução. Pelo contrário, ele está apenas no começo. Então, eles querem ajudar o homem a evoluir, entre aspas, tá? Eles entendem que para haver superação de doenças, das limitações biológicas e da própria mente, da própria morte,
o homem precisa ter uma união com os robôs e a inteligência artificial. Então o transhumano é pegar o ser humano, parte robótica e a parte da inteligência artificial. Você vê a inteligência artificial na internet, no seu celular. No seu celular. Você fala uma coisa, ele já vai lá, responde, faz. Então ele quer usar isso para melhorar o ser humano. O transhumano, então, ele estará mais perto de um ciborgue. Quem assistiu essa série, gostava muito dela, né? O Homem de 6 milhões de dólares e tal. Era uma ficção, mas hoje estão já para fazer isso muito ser uma realidade. Para isso, a pessoa precisa romper com suas crenças e limitações atuais. Deus, Cristo, família, pecado, você tem que esquecer isso. Inferno, e isso aos poucos as pessoas estão se desvencilhando e não acreditando mais. Então o caminho está aberto. Agora, como ensino superior, aliás, essa vai ser a premissa do anticristo, do falso profeta e de todos aqueles que vão advogar e implantar essa mentalidade no mundo, né? O ensino superior de pessoas de mentes evoluídas com a ciência e não mais fruto da ditadura dos movimentos de esquerda que falharam pela corrupção e subestimaram os cristãos. Se a gente vê o movimento de esquerda, ele não conseguiu fazer aquilo que o anticristo vai fazer. Então, ainda que ele tenha o movimento de esquerda, esse movimento político, eu acredito que, eu posso dizer que, na verdade, as ideias do anticristo, ela tem todos os segmentos, tanto tem na esquerda, na direita, como tem no centro. Acho que nenhum grupo é isento. A diferença é que uns têm mais do que outros, mas todos eles têm coisas que são ideia fazem parte desse espírito do anticristo. Mas que, de uma certa maneira, ele precisa desse grupo que tem mais para fazer com que as coisas de Cristo descristianizar o mundo, que é o que está acontecendo. O próprio cristão. Hoje o cristão, se você conversar com a maior parte de pastores e cristãos, eles não têm fundamentos cristãos. Eles têm fundamentos anticristãos. Defendem coisas que são antibíblicas. Né? Você vê um pastor, um bispo defendendo o aborto, ele está completamente fora das escrituras, correto? O anticristo e seu falso profeta ensinarão coisas do tipo o adultério, as perversões sexuais são coisas normais, o aborto, assim como a pedofilia, o homossexualismo, o lesbianismo, porque a Bíblia não vai ter valor nenhum, já cada vez mais. Aliás, a Bíblia vai ganhar novas versões com interpretações aonde, em resumo, é proibido proibir. Então vai liberar geral, liberou geral. Jesus Cristo será ridicularizado, a sua morte na cruz, cada vez mais negada. Já tem religiões que já negam que Jesus morreu na cruz, mas isso vai ser mais ainda, correto? Que Jesus foi um sujeito normal, como diz aí um dos autores que mais vendem livro no mundo, né? Diz que Jesus era um bom vivant. Jesus era esse sujeitinho que tem a sua vida a sua vida pautada nos prazeres da carne, né? Que ele foi marido de Marta e Maria e coisa desse tipo. Dar ênfase contra Deus, que Deus não existe, o inferno e o pecado também não existem. O anticristo e seu falso profeta, eles ensinarão que a família tradicional, papai, mamãe e filhos, acabou. Que os homens devem ser mais femininos e as mulheres mais masculinas. Que o cristianismo acabou. E que uma nova era mundial começou, onde só as pessoas de mente evoluídas poderão viver. Quem não aceitar será decapitado. Tudo que é imundo e satânico será apresentado como bonito e normal, como já está sendo feito. Utilize o seu corpo como quiser, porque o pecado não existe. Aliás, isso já está sendo ênfase, inclusive dentro da igreja evangélica, aonde pastores e membros, líderes de louvor, líderes que são líderes de jovens, que fazem hoje, cometem adultério, se divorciam, casa de novo, não está uma festa. Isso é anticristão, isso é anticristo, correto? Isso é fora do... Agora, o número 666, ele não é a marca da besta, mas ele é o sistema da besta que vai fazer a interface. Então veja bem, quando a gente fala a marca da besta, o 666, o 666, ele não é a marca da besta, ele é o sistema. O número revela a besta, juntamente com a imagem e as cabeças, as 10 cabeças. É preciso sabedoria para contar também as 7 cabeças, a imagem da besta e o 8º rei, que é descrito no livro do Apocalipse. Tudo isso e faz um conjunto na palavra do Senhor que deve ser atentado para isso, né? O Apocalipse ele fala lá, eu vi 10 chifres e 7 cabeças, 10 chifres e 7 cabeças, correto?
O anticristo também ele fala dos profetas, Abacuque fala dele, Sofonias, Naum, né? Eles apontam para o anticristo. O anticristo, ele, tudo indica, ele será um islâmico, filho de um pai islâmico e de uma mãe judia, aonde eles vão conseguir, aonde com essa natureza ele vai conseguir fazer aliança para construir o terceiro templo. Ele tem que ter essa natureza. No Alcorão, por exemplo, em árabe, as frases de Allah, elas são realmente uma blasfêmia contra o Deus de Israel, o Deus da Bíblia, revelado que é o Deus que nós cremos, que depois ele vai se transformar em homem, né? Ele vai se encarnar nos fundamentos que a gente fala, dos fundamentos, Jesus Cristo é Deus, os fundamentos do Evangelho de Cristo. Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo se encarnou, Jesus Cristo morreu numa cruz, Jesus Cristo ressuscitou, Jesus Cristo é Senhor e Jesus Cristo voltará. Se o Evangelho que você crê não tem esses 6 pilares, esses 6 ingredientes, como diz os irmãos de Jundiaí, de fato você não crê no Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho pregado no Novo Testamento. Então vamos lá. O Alcorão, ele tem frases que são blasfêmias, e é interessante que essas frases em árabe, elas dão 666, para vocês terem uma ideia que a gente fala de sistema. Não existe outro Deus em árabe, 666. Único Deus, 666. Verdadeiro Deus, 666. Em nome do único Deus, 666. O Alcorão é que manda decapitar cristãos e judeus. Então, o que eu quero dizer com isso? Que é um sistema. Ele é um sistema em que outras coisas, o que ele vai trazer? Uma das coisas terríveis, ele manda matar, decapitar, cortar a cabeça. E a gente vê aí que o Estado Islâmico e tudo aquilo que é islâmico, a morte favorita deles é essa aí que a Bíblia diz, né? O anticristo ele vai mandar decapitar os cristãos, né? Cortar a cabeça. Apocalipse 20, versículo 4, ele diz: vi também tronos e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Programas de televisão, artistas famosos, grupos musicais, jogadores de futebol e de outros esportes, autoridades, personalidades, todos incentivarão a adoção da marca da besta e dos seus imensos benefícios. Mas sobre o 666 eu preciso acrescentar algo que eu acho importante nesse momento. Até porque já vi muita gente falando, divulgando certas coisas que a gente tem que entender. Então vamos lá. O que é gamatria e gematria? É a prática de dar número a um nome, que é a prática grega de somar as letras em um nome de uma pessoa. Assim, 666, nós chegaremos ao anticristo. Em latim, esse nome é isofepsismo. Isocepismo. Isocepismo, é um nome complicado. O hebraico não tem números, cada letra tem um valor de um número. Então esse isocepismo, ou gamatria, ou gematria, o que é? Você dá números aos nomes, para identificar como é o código usado em 666. Só que o hebraico ele não tem números. Então quando você vê as letras, por exemplo, Aleph, que corresponde ao nosso A, é 1. Bet, quer dizer, 2, que é a letra B. Gimel, letra C, é 3. Dalet, 4, né? A letra D. Ri, Re, é número 5. E Vav é o número 6. E aí, com base nisso, alguns acreditam, como o Vav é transcrito em português também como W, acreditam que quando você coloca www, que é o símbolo da internet, né? World Wide Web, a rede mundial de computadores, é o número da besta. Assim, a internet, a rede mundial de computadores. E muita gente está pregando isso, ensinando isso. Mas vamos com calma, muita calma nesta hora. Então estão aí fazendo lives, dando podcast, e o povo, né, acaba aceitando tudo isso. Mas vamos com muita prudência. Essa é uma interpretação problemática. Por quê? Não existe a letra W em hebraico. Já começa por aí. São questões que surgem no Ocidente. Assim como nós vimos já que a questão, o próprio nome de Deus, né? De Jeová, sendo que não tem J na letra hebraica. Então como é que Deus falou para o povo que ele era Jeová, se ele não tem a letra J lá no nome deles, no alfabeto? Assim, como que www vai ser, historicamente, profeticamente falando, a parte do 666, se não tem W em hebraico? Então não existe. Então assim, 666 não é www em hebraico.
tá? Terceiro, existe 22 letras no hebraico, e cada uma equivale a um número, como eu acabei citando algumas. Mas 5 delas têm uma grafia extra, se aparece no final de uma frase, com o M, né? Então tem o M normal, que é man, equivale a 40. Tem o M final, que é o man soft, ou man sofit, significa 600, que é a grafia no final da letra de uma palavra. Com as letras sofit, finais, né, nos finais, temos um total de 27 caracteres distintos. Então a gente tem aqueles 22 mais 5 extras. Para cada letra é associado um número sucessivamente de 1 a 9. Então eu estava citando para vocês, né, como eu já citei no início, né, o Aleph vale 1, Bet vale 2, e assim, né, sucessivamente. O Gimel vale 3, o Dalet vale 4 e o Vav vale 6, que é a questão aí que é transliterado aqui para o português como o W. Só que depois vem 10, 20 e 30. Depois 100, 200, 300 até 400, o que dão 22 letras, correto? Com 22 letras chegaremos até o número 499, combinando as letras. Então a gente não chega nem no 666. Por essa razão, em hebraico, no hebraico antigo, as 5 letras especiais que possuem um outro formato, quando colocadas no final das palavras, são as chamadas sofit. Elas ganharam os números 500, 600, 700, 800 e 900. Assim nós temos a 23ª letra, um kaf sofit, que é 500, que no início e no meio da palavra ela tem o valor de 20. A 24ª é o man sofit, o 600, o 600 do 666, então gravem bem isso. A 25ª letra, o nun sofit, que é o 700. A 6ª letra, a 26ª letra, o pi sofit, 800. E a 27ª é o tzedik sofit, 900. Então, aqui nós temos uma boa parte, já resumindo isso. O Apocalipse ele não menciona o número da besta como sendo 666, certo? 666, se a gente pegar, o www seria 6 vezes 6, 36, vezes 6, 216. Então já também mata. Mata essa situação. Considerando que o hebraico não tem W, o Vav, a letra mais próxima é o V. Então a gente teria VVV, que é igual a 18. Afirmar que o www, Vav, é igual a 606 é ignorar o alfabeto hebraico. E quase o mesmo erro que se você dizer que o numeral romano é o 3, né, que são aqueles 3, a gente fala 3 pauzinho, que é um 3 I maiúsculo, é 111 não 3. O W é uma letra do nosso alfabeto ocidental atual. É a 23ª letra do alfabeto. O Apocalipse foi escrito em grego antigo por um judeu que falava hebraico-aramaico. E nem sempre o W corresponde ao som de V em todos os idiomas. Por exemplo, water, em inglês, água, ele tem o som de U, correto? E o inglês vem do grego, correto? A palavra whisk, que é whisky, em português, também tem o som de U. Podemos concluir o seguinte, que quando usamos a internet, o www, para pornografia, mentiras e tudo que é contra os mandamentos de Deus, ela é uma obra de demônios, de fato, do anticristo. Quando usamos a internet para ir nos sermões da palavra de Deus, né, como vocês estão ouvindo agora, ela é uma bênção de Deus. Então a internet vai depender de se você nasceu de novo ou se você é apenas religioso. Se nasceu de novo, a gente sabe o que você vai procurar na internet. Se você é religioso, corre o risco de estar procurando, com certeza, coisa ruim. Muito bem. Então, dito isto, aí nós vamos para a última pergunta. Como será a imagem da besta? A nova ordem mundial, ela envolve o poder político, militar, financeiro e religioso. Há 3 poderes da religião no mundo. O paganismo, que abrange todas as nações não cristãs do mundo, é metade da população do planeta, isto é, 4 bilhões de pessoas. O cristianismo, que compreende o catolicismo, que é 51,4%, que traz influências da Roma pagã, e os evangélicos, que são 36%, tem os históricos, os pentecostais, neopentecostais, e os ortodoxos, que são 12,6%. Desses cristãos, grande parte, com sua idolatria, também se desviou do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Temos aí 2 bilhões e 18 milhões de pessoas. E temos o islamismo, com 1 bilhão e 800 mil muçulmanos, estudados em 2015, sendo a que está colando nos cristãos, né? Já estão
prevendo que até 2070 eles ultrapassam. É a religião que mais cresce no mundo, que ao pregar que Alá é o verdadeiro Deus, comete blasfêmia contra o Deus de Israel, pois este é o verdadeiro Deus. E o Deus de Israel se revelou ao mundo através de Jesus Cristo, nosso Senhor. A Bíblia não nos fornece muitos detalhes de como será a marca da besta, a imagem da besta, melhor dizendo. Mas é fato que aqueles que já têm os costumes de venerar e adorar imagens de escultura ou objetos sagrados terão mais facilidade em aceitar a imagem da besta. Já você adora uma cruz, adora qualquer objeto aí que está sendo utilizado, já está fora. A imagem da besta será feita para coroar um grande engano, que é o anticristo. Fará deixar o mundo extasiado. Isso é para deixar o mundo extasiado, como se visse um grande milagre. Diz no versículo 14 do capítulo 13: seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. A gente terá uma oportunidade ainda de comentar esse versículo 14 com mais detalhes. Nós sabemos disso, porém, o falso profeta terá poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse. Versículo diz 15, né? E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, mas ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Essa imagem da besta que respira e fala exigirá adoração. Qualquer um que se recusar a adorar essa imagem será morto. Veja bem, Apocalipse 20, versículo 4 diz que o modo de execução para aqueles que não adoram a imagem da besta é a decapitação, não vai ter a cabeça cortada. O único povo e a única religião que mata por decapitação são os muçulmanos, o que significa que parte da nacionalidade do anticristo ela será islâmica. Isso é indiscutível, acho que já não se dá mais para tentar ver isso. Não, nenhum outro se tenta colocar de qualquer outra nacionalidade. Não, a dele exige que se mate cortando a cabeça. Não existe nada semelhante no nosso tempo. Na época não tinha islâmicos, o Império Romano fazia isso. Mas, vamos imaginar, hoje isso no Império Romano, aquilo que sobrou nos países, eles abominam esse tipo de coisa, né? É provável que a imagem da besta seja a abominação que causa a desolação, e com certeza, né, no templo reconstruído e mencionado em Daniel 9:27, que Jesus fala em Mateus 24:15. E como ele, o anticristo, também conseguirá a confiança total dos judeus, ele terá necessariamente que ter sangue judeu. Será filho de islâmico, um sírio, um árabe, um egípcio, né, e será judeu. E aí, por que eu estou falando isso? Você pode achar que isso não tem antecedente bíblico. Engano seu. O ancestral dos muçulmanos é Ismael. Ele era filho de Abraão, judeu, e de Agar, que era egípcia. Portanto, Ismael tinha o quê? A linha os ancestrais dos muçulmanos e dos judeus. Está aí na palavra do Senhor. Não sou eu quem disse isso, está na Bíblia. Isso. Na sua Bíblia, qualquer uma, Bíblia católica, qualquer Bíblia que você pegar, você vai ler isso. Porque os judeus só conseguirão construir o terceiro templo com a ajuda do anticristo. Essa imagem será colocada dentro desse templo, depois que o anticristo romper a aliança que fará com os judeus e os muçulmanos. E a decapitação, que é a forma com que os muçulmanos gostam de matar, inclusive tem vídeos na internet mostrando, ensinando crianças a fazer isso, será ainda mais popular entre os que se recusarem a aceitar a marca da besta. Apocalipse 24 diz, capítulo 20, versículo 4, né? Falando 24, dá a impressão que tem 24 capítulos, lá não tem. Mas pastor, só tem 22 capítulos lá. É capítulo 20, versículo 4. Diz: vi também tronos, e nesses já citei diversas vezes esse versículo aqui, sentaram e aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Decapitados, correto? Então, ele viu a alma de quem? Daqueles que tiveram a cabeça cortada por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte ou na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, a gente vê que tem a marca da besta, a adoração à besta, a imagem da besta, correto? Tudo relacionado à besta. Qual é exatamente a natureza da imagem da besta? A Bíblia não diz. A antiga especulação era que a imagem da besta é uma estátua com aparência de vida. Com o surgimento de novas tecnologias, surgem novas teorias, os quais incluem um holograma, um androide, um ciborgue, um híbrido humano-animal ou um clone humano, especialmente se tratando aí dessa invenção do nanorobô.
Seja o que for, a imagem da besta é o ponto focal de adoração na religião da besta, durante a segunda metade da tribulação. Prestar homenagem à imagem da besta é a forma como as pessoas enganadas do mundo vão adorar o homem do pecado, conforme 2 Tessalonicenses 2,3, que se apresenta como um Deus no templo de Jerusalém. Aqueles que não adoram a imagem da besta sofrerão a ira do anticristo, mas aqueles que adoram a imagem da besta sofrerão a ira de Deus, que é muito pior. Lemos lá em Apocalipse 14, versículos 9 e 11, diz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos, e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre. E os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum de dia nem de noite. O primeiro julgamento da taça por parte de Deus é dirigido especificamente aos adoradores da imagem da besta. Nós vemos lá em Apocalipse 16:2, o primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra. E apareceram úlceras malignas e dolorosas nas pessoas que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Aqueles que se recusarem a dobrar os joelhos ao anticristo e à imagem da besta, a imagem dele mesmo, podem ser perseguidos na terra, mas serão recompensados no céu. Vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e também os que venceram a besta, a sua imagem e o seu número. Então, uma das coisas muito importantes para a gente ver aqui vai ser isso daqui, né? Que de fato vai ser uma luta na vida de quem estiver aqui, porque infelizmente não vai ter muita opção, né? São duas escolhas a ser feitas, como nos nossos dias, né? E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Apocalipse 15, versículos 2 e 3. A imagem da besta ocupa a posição de destaque no reino torturante de Satanás, mas não vai durar. A Bíblia especifica 42 meses, ou 3 anos e meio, que o anticristo terá influência mundial, dominando uns e atacando aqueles que se recusarem. Depois disso, a imagem da besta será destruída. As duas bestas serão lançadas no lago de fogo, Apocalipse 19:20. Satanás será amarrado, Apocalipse 20, versículos 1 e 3. E o Senhor Jesus estabelecerá o seu reino infinito de perfeição, Isaías 9:7, Lucas 1, 32, 33. O que a gente deve aprender sobre tudo isso? A marca da besta ela só será implantada no mundo quando o anticristo já estiver revelado às nações. Então, primeiro, nós todos temos, acredito até que essa história do nono robô hoje é a mais próxima, mas, verdadeiramente, hoje afirmar qual é a marca da besta é dar tiro no escuro, só lá para confirmar. Já se provou ao longo da história que todo mundo que tentou acertar errou feio, né? Por isso que existe muitos aí a tentar adivinhar a volta de Jesus, e tudo isso tá fora. A marca da besta vai utilizar a tecnologia mais avançada que estiver disponível no momento em que o falso profeta for implantá-la ao mundo. Terceiro, que a marca da besta vai exigir uma escolha de cada pessoa viva na grande tribulação, onde com seu livre-arbítrio, aquilo que você recebeu de Deus, você vai negar Cristo e adorar o anticristo, ou vai negar o anticristo e morrer por Cristo. Quem recusar a marca da besta será perseguido e morto, e não terá direito a nada. Por isso Deus enviou a mensagem. Aqui está Apocalipse 14, 12 e 13. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Muito bem, encerro por aqui essa parte. Vocês veem que tem bastante coisa, não dá pra gente ser nem sempre, às vezes precisa pegar um foco só e trabalhar nele para poder esmiuçar mais. Mas aqui a gente responde essas 5 perguntas. Espero que você tenha gostado. Se você não fez ainda e quiser nos ajudar a propagar a mensagem do Evangelho, porque isso ajuda muito, se inscreva no meu canal, convide outras pessoas, adicione outros nomes, né, outros convites, e acione o sininho de notificações e compartilhe essa mensagem com outras pessoas que você sabe que vai ser edificada com a palavra do Senhor. Respeito a todos aqueles que pensam diferente. Aqui a gente está trazendo a palavra de Deus e também procurando checar com coisas novas que estão acontecendo, porque muito da marca da besta tem a ver com a tecnologia que o mundo está vivendo e enfrentando e trazendo, né, novidades ao mundo. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, muito obrigado
pela sua visualização, por estar compartilhando a mensagem e se inscrevendo em nosso canal. Deus o abençoe ricamente por isso. Amém.